Você já acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha no peito, como se algo invisível estivesse tentando te sufocar? Já olhou no espelho e teve a impressão de que seus olhos carregam uma história que nem você mesmo consegue decifrar completamente? E se eu te dissesse que essas experiências não são sinais de fraqueza ou desequilíbrio, mas marcas sagradas de quem foi escolhido para algo maior? Eu sei que você já se sentiu diferente. Eu sei que já questionou por que suas batalhas parecem mais intensas, porque sua sensibilidade é mais aguçada, porque você sente coisas que outros nem percebem, e talvez até tenha se culpado por isso, pensando que há algo errado com você. Mas hoje eu quero te mostrar uma perspectiva completamente diferente. O que se você descobrisse que esses sinais que te incomodam são, na verdade, evidências de um propósito divino, gravado no seu próprio corpo? Os escolhidos, aqueles que foram separados por Deus para uma missão especial, carregam marcas invisíveis. Marcas que não aparecem em exames médicos, mas que pulsam na alma. Marcas que o mundo não consegue ver, mas que o reino espiritual reconhece imediatamente. Neste vídeo, vamos explorar as 3 marcas mais profundas que só os escolhidos carregam no corpo. E quando você ouvir sobre a 3ª marca, talvez finalmente entenda por que sua jornada sempre foi diferente, porque suas dores foram mais intensas e porque você nunca conseguiu se encaixar completamente no padrão do mundo. Se isso já está mexendo com algo dentro de você, se inscreva no canal agora, porque esta não é apenas uma mensagem, é um chamado para quem está pronto para reconhecer sua verdadeira identidade espiritual. Vamos começar então com a primeira marca que revela quem são os verdadeiros escolhidos. Primeira marca: a cicatriz invisível da guerra espiritual. A primeira marca que identifica os escolhidos é algo que nenhum médico consegue diagnosticar, nenhum exame consegue detectar, mas que está gravada na essência de quem você é. A cicatriz invisível da guerra espiritual. Você já percebeu que suas lutas sempre foram diferentes? Que desde muito jovem, enquanto outros viviam com leveza, você parecia já carregar o peso do mundo? Situações difíceis se repetiam como se a vida constantemente te colocasse à prova, e você não entendia por quê. Não é coincidência. Os escolhidos passam por fornalhas personalizadas. São treinados na dor, lapidados na pressão. É como se o céu dissesse: este aqui vai suportar. Este aqui eu posso confiar, porque ele vai permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parecer desabar. Em muitos momentos, talvez você tenha sentido vontade de desistir. Lembranças de noites longas, em que deitado na cama, sentia uma opressão no peito, como se algo invisível estivesse tentando te sufocar. E não havia explicação. Apenas uma sensação de que uma batalha silenciosa acontecia dentro e ao redor de você. A cicatriz dessa guerra se forma nesses momentos. Não é visível, mas molda sua postura, sua forma de enxergar o mundo, sua capacidade de discernir o que outros não percebem. Seu corpo sente antes mesmo da mente entender. Você entra em um ambiente e o clima muda. Algo dentro de você se incomoda. E você já sabe que precisa orar. Você já reparou como certos ciclos difíceis se repetem? Relações que sugam sua energia, crises que surgem sem lógica, perdas que te obrigam a se reconstruir mais uma vez. E mesmo assim, você segue. Mesmo sem forças, mesmo sem entender, você continua. Isso é um sinal claro de que existe uma força em você que não vem deste mundo. Há uma história que muitos escolhidos vivem em silêncio. A de quem amadureceu cedo demais. A de quem aprendeu a orar sozinho quando ninguém mais ensinava. A de quem chorou escondido, mas nunca perdeu a fé. A de quem foi rejeitado, incompreendido, desacreditado, mas continuou crendo que havia algo maior lá na frente. Como diamantes, os escolhidos são formados sob pressão extrema,
Cada dor, cada perda, cada batalha travada no escuro serve para forjar um coração preparado para missões que poucos poderiam cumprir. E é por isso que essa cicatriz é uma honra. Ela te diferencia, te consagra, te conecta com a dimensão espiritual de forma profunda. Você desenvolveu uma sensibilidade que não pode ser ensinada. Percebe o que não é dito, sente o que outros ignoram, interpreta sinais, presságios, sonhos e sabe que Deus fala nesses detalhes. Seu espírito está em constante alerta porque você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para cumprir um chamado. E se tudo isso faz sentido para você, se você já viveu essas batalhas silenciosas, se reconhece esse peso invisível que carrega desde sempre, saiba que você não está sozinho. Escreva nos comentários: eu carrego a cicatriz da guerra espiritual, e compartilhe qual foi a batalha mais intensa que você já enfrentou. Vamos criar uma corrente de testemunhos aqui nos comentários para mostrar que ninguém caminha sozinho nessa jornada, porque reconhecer essa marca é o primeiro passo para entender seu verdadeiro propósito. Segunda marca: o brilho profundo no olhar. A segunda marca dos escolhidos está impressa no lugar mais revelador do ser humano: o olhar. Não é qualquer brilho. Não é o brilho da felicidade superficial, do entusiasmo momentâneo ou da conquista material. É um brilho que carrega profundidade. Um brilho que nasceu na dor, foi lapidado na solidão e amadurecido na presença de Deus. Esse olhar carrega uma luz que não pode ser fabricada. Ele revela a jornada silenciosa de alguém que enfrentou batalhas invisíveis, atravessou desertos interiores e, mesmo assim, escolheu não perder a sensibilidade, a fé e a esperança. É o olhar de quem escolheu amar mesmo depois de ter sido ferido, de quem escolheu confiar mesmo depois de ter sido traído, de quem escolheu continuar mesmo quando tudo dizia para desistir. Os escolhidos têm olhos que falam antes mesmo que a boca diga uma palavra. É uma intensidade silenciosa que toca profundamente quem cruza o caminho deles. Esse brilho não depende do estado emocional do momento. Ele está sempre ali como uma centelha espiritual que se mantém acesa mesmo nas noites mais escuras da alma. Esse brilho vem das lágrimas derramadas em silêncio, das orações feitas com o coração rasgado, das decisões tomadas no secreto de manter o coração puro diante de situações impuras. É o reflexo de um espírito que já se curvou diante de Deus tantas vezes que aprendeu a reconhecer sua voz até no silêncio. É por isso que os escolhidos causam reações tão distintas. Alguns sentem um alívio inexplicável ao estar perto deles, como se estivessem sob um abrigo espiritual. Outros se incomodam, desviam o olhar, sentem-se expostos. O brilho do olhar denuncia, ele revela o que está oculto, ele ilumina zonas de sombra nos outros, e nem todos estão preparados para serem vistos com tanta clareza. Os olhos dos escolhidos têm o poder de acolher e confrontar ao mesmo tempo. Eles não apenas enxergam feridas, mas compreendem a origem delas. Não apenas percebem a mentira, mas discernem a dor por trás da fachada. É um olhar que cura sem dizer uma palavra, porque é conduzido por uma compaixão real, nascida da própria história de superação. Esse brilho também revela discernimento. Os escolhidos leem a atmosfera. Eles percebem quando algo está desalinhado, quando uma palavra não carrega verdade, quando um sorriso esconde dor. Seus olhos foram treinados espiritualmente para enxergar além da superfície. Eles rejeitam o superficial não por orgulho, mas porque sua essência foi moldada na profundidade. Os olhos dos escolhidos são como espelhos que refletem tanto a luz de Deus quanto a intensidade da própria jornada. E quem os observa de verdade percebe isso. Não é aparência, não é pose, é presença. Uma presença que denuncia a origem celestial daquele brilho. Uma marca que foi colocada por Deus, visível não aos olhos naturais, mas àqueles que têm sensibilidade espiritual.
Essa marca refletida no olhar é sinal de uma alma que não se rendeu ao endurecimento, que não se perdeu no caminho, que continua buscando, amando e servindo mesmo depois de tudo. E é exatamente isso que a torna tão sagrada. Terceira marca, a inquietação espiritual no corpo. E agora chegamos à terceira marca, talvez a mais misteriosa e ao mesmo tempo a mais poderosa. A inquietação espiritual que se manifesta no próprio corpo dos escolhidos. Há pessoas que desde muito novas sentem algo diferente dentro de si. Um tipo de ansiedade silenciosa, não causada por medo ou preocupação, mas por uma sensação de que há algo maior esperando por elas. Algo que ainda não sabem nomear, mas que pulsa como uma força invisível. Essa inquietação espiritual se revela no corpo de maneiras que a ciência ainda não consegue explicar. Um arrepio súbito sem razão aparente. Uma pressão no peito em lugares onde o ambiente parece pesado. Uma insônia que aparece justo nas noites em que algo está prestes a acontecer. Como se o espírito soubesse de coisas que a mente ainda não captou. Os escolhidos carregam no corpo uma antena espiritual. É como se cada célula estivesse sintonizada com o mundo invisível, como se o corpo fosse um radar celestial sensível às movimentações do mundo espiritual. Seu corpo não é apenas carne, é um território consagrado, um santuário do Espírito Santo, e por isso reage a realidades que não podem ser vistas a olho nu. Em algumas situações, o corpo se recusa a ficar em certos ambientes. Basta pisar em determinado lugar e uma sensação incômoda toma conta. Náusea, dor de cabeça, tontura. Já em outros, há uma paz tão intensa que parece tocar o fundo da alma. E o mais intrigante, nada externo mudou. O que fala é o espírito e o corpo escuta. Você pode até ter tentado viver como todos vivem, pode ter forçado sorrisos, se adaptado a rotinas, se envolvido com distrações, mas algo dentro de você sempre te puxou de volta. Um desconforto com o superficial, uma sensação de que está desperdiçando tempo, uma urgência constante que te faz buscar profundidade, mesmo em ambientes rasos. Essa inquietação é o chamado pulsando no seu DNA espiritual. É como se houvesse uma saudade gravada em você, saudade de um lugar que nunca viu com os olhos, mas que conhece com a alma. É a memória da eternidade sussurrando que você foi enviado à Terra com um propósito e que não vai se sentir completo até começar a cumpri-lo. Há histórias silenciosas de pessoas que acordam de madrugada com o coração acelerado, como se tivessem voltado de uma batalha. Sonhos tão vívidos que não parecem sonhos, mas experiências espirituais intensas, e durante o dia, uma sensibilidade profunda às emoções alheias. Conseguem perceber dor nos olhos de alguém, mesmo quando esse alguém diz que está tudo bem. Essa sensibilidade não é fraqueza, é ferramenta. Os escolhidos são capazes de identificar falsidades com facilidade. Sentem o peso espiritual das palavras e das intenções. Reagem fisicamente à presença de pessoas carregadas. Às vezes, sem motivo aparente, o corpo trava, rejeita, se retrai, como um escudo espiritual ativado automaticamente. E o oposto também é verdade. Em certos encontros, você sente uma leveza incomum. Seu corpo relaxa, sua respiração se alinha, sua alma se sente acolhida. Porque ali, naquele instante, há uma conexão divina acontecendo. Algo maior que você, que confirma que você está no lugar certo, com as pessoas certas, na frequência certa. Essa marca também altera sua percepção do tempo. Enquanto muitos vivem para o agora, os escolhidos sentem um tipo de contagem invisível dentro de si. É como se carregassem um relógio espiritual. Cada minuto perdido com coisas vazias gera desconforto. Há uma urgência interna, como se cada momento precisasse ser vivido com intenção, com foco, com propósito. Por isso você se sente desconectado quando se envolve demais com distrações mundanas. Por isso sua energia baixa em ambientes fúteis.
Por isso, você anseia por silêncio, por direção, por algo que te realinhe. Seu corpo te avisa, você não está aqui por acaso, você foi enviado, e há vidas que dependem do seu despertar. E se você está se conectando profundamente com essas marcas, se está reconhecendo sua própria jornada nessas palavras, eu tenho algo que pode te ajudar ainda mais. No meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, eu mergulho muito mais fundo nesse tema. É um guia completo para você entender seu propósito, reconhecer seus dons e caminhar com confiança na sua identidade de escolhido. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É um material poderoso que pode revolucionar a forma como você enxerga sua jornada espiritual. Essa inquietação que você sente não é um defeito, é direção, é Deus chamando. E seu corpo está apenas respondendo ao som do seu verdadeiro propósito. Desenvolvendo as marcas, a jornada de reconhecimento. Agora que você conhece as 3 marcas principais, precisa entender algo essencial. Essas marcas não são estáticas. Elas são vivas, orgânicas, espiritualmente ativas, se desenvolvem, se intensificam e se refinam à medida que você avança na sua jornada. São como sementes que, uma vez plantadas, começam a crescer dentro de você e florescem em estações espirituais específicas. Talvez, no começo, você nem tenha percebido que carregava essas marcas, ou até percebeu, mas tentou ignorar. Pode ter buscado viver como todos vivem, se encaixar, se ajustar aos padrões do mundo para tentar sufocar o desconforto que sentia por dentro. E por algum tempo, até conseguiu mascarar o que ardia em você. Mas essas marcas não se apagam. Quanto mais você tenta negá-las, mais forte se torna o conflito interior. É nesse momento que muitos entram em crise, porque tudo parece certo por fora, rotina, carreira, relacionamentos. Mas dentro de si há uma inquietação que não silencia, um vazio que nenhuma realização externa preenche. Isso acontece porque as marcas espirituais têm um tempo certo para despertar. E quando esse tempo chega, não há como ignorá-las, sem que algo dentro de você comece a adoecer. Mas há também o momento da virada. Em meio ao caos interno, vem o reconhecimento, a percepção de que aquilo que você julgava ser um peso, sua sensibilidade, sua intensidade, suas batalhas, na verdade, é uma assinatura divina. Foi nesse momento que muitos descobriram que não estavam quebrados, estavam sendo moldados. O primeiro passo, então, é a aceitação. Aceitar suas marcas é como abrir a porta para quem você realmente é. É parar de fugir de si mesmo e começar a caminhar com coragem rumo à verdade da sua identidade. É entender que o que te torna diferente não é uma falha, é um chamado. E quando você aceita essas marcas, algo poderoso acontece. Elas mudam de papel, deixam de ser fardos e se transformam em ferramentas. Aquilo que doeu, agora cura. Aquilo que te isolava, agora conecta. A cicatriz da guerra espiritual vira autoridade. O brilho no olhar se torna luz para outros. A inquietação se converte em direção divina. Há quem tenha passado anos tentando reprimir a sensibilidade espiritual, achando que era apenas excesso de emoção. Mas um dia, ao entrar num ambiente carregado, sentiu o corpo reagir com tanta força que não teve como negar. Havia ali uma presença espiritual, e seu espírito estava discernindo o que seus olhos não viam. Esse momento marcou o início de uma nova etapa, a de confiar nos próprios sinais. Outros, desde a infância, foram considerados intensos demais, sensíveis demais, estranhos. Não sabiam que estavam apenas carregando marcas que ainda não sabiam nomear. Mas quando finalmente descobriram o que eram, cada lágrima derramada fez sentido, cada batalha enfrentada ganhou significado, cada silêncio foi preenchido com propósito. Você também vai perceber que essas marcas se ativam em momentos estratégicos.
Antes de grandes decisões, antes de transições importantes, antes de momentos de rompimento espiritual. É como se seu corpo e sua alma entrassem em estado de alerta. Os sonhos ficam mais vívidos, a sensibilidade aumenta, a inquietação cresce. Isso não é coincidência, é preparação. Por isso é tão importante desenvolver discernimento espiritual sobre si mesmo. Aprender a ouvir seu corpo, sua alma, seu espírito. Quando a angústia sem causa aparece, talvez seja a hora de silenciar as vozes externas e buscar mais profundamente a voz de Deus. Quando o brilho nos olhos retorna após uma oração sincera, talvez seja sinal de que o céu respondeu. Há uma sabedoria sagrada em conhecer e desenvolver suas marcas. Que elas se tornam mapas do seu chamado, indicam onde você está e apontam para onde Deus quer te levar. Mas esse desenvolvimento exige entrega, exige confiança, exige fé para caminhar, mesmo quando ainda não se vê o caminho. Se você está vivendo esse processo agora, se está aprendendo a aceitar suas marcas, mesmo sem compreender tudo, compartilhe nos comentários. Estou aprendendo a aceitar minhas marcas. E se quiser, divida qual foi a marca que mais te desafiou. Sua jornada pode iluminar a de outros. Seu testemunho pode ser o que alguém precisa ler hoje para não desistir. Lembre-se, desenvolver suas marcas é desenvolver sua missão. Quanto mais fundo você vai nelas, mais alto Deus pode te levar. As marcas e seu propósito divino. Cada marca que você carrega tem uma conexão direta com o propósito que Deus reservou para a sua vida. Nenhuma delas é aleatória. Elas não são meros traços espirituais. São ferramentas moldadas com precisão celestial para te preparar para a missão que só você pode cumprir. Você não passou pelo que passou à toa. Cada lágrima, cada silêncio, cada batalha teve um propósito. Houve um momento na vida de alguém em que tudo parecia desmoronar. As orações pareciam não passar do teto, os ataques vinham de todos os lados, e o cansaço era mais emocional do que físico. Mas no meio desse caos, uma revelação surgiu. Aquilo não era destruição, era formação. Era Deus lapidando com fogo alguém que um dia usaria sua própria história como chave para libertar outros. A cicatriz da guerra espiritual é mais do que dor superada. É a unção que vem da sobrevivência. Ela te prepara para ser um guerreiro do reino. Alguém que não apenas conhece os ataques do inimigo, mas que os antecipa. Alguém que não se abala com tempestades porque já enfrentou furacões. Suas cicatrizes se tornam códigos espirituais que te autorizam a abrir cadeias nas vidas de outros. O brilho no olhar não é só beleza espiritual, é poder de cura. Esse brilho vem de quem atravessou desertos sem perder a fé. É o reflexo de uma alma que chorou no escuro, mas escolheu continuar. E quando alguém com esse olhar cruza o caminho de uma pessoa ferida, algo muda. Palavras nem sempre são necessárias. A presença por si só já transmite acolhimento, compreensão e paz. Esse olhar cura, porque nasceu da dor que escolheu amar em vez de endurecer. Já a inquietação espiritual é como um alarme do céu que nunca desliga. Ela te empurra para além do óbvio, te impede de se acomodar. Te instiga a questionar o que muitos aceitam como normal. Esse incômodo é divino, é a marca de quem foi chamado para provocar despertamentos, de quem nasce com sede que nenhuma água da terra sacia. E é essa sede que se espalha, inspira, sacode, movimenta outros. Quando você se posiciona, os que estavam adormecidos começam a acordar. Por isso, suas marcas são tão específicas, tão intensas, porque a missão que te aguarda também é. Deus não molda escolhidos para tarefas pequenas. Ele os prepara para impactar gerações, para romper ciclos, para transformar atmosferas, para ser ponte entre o céu e a terra. Ele não desperdiça sofrimento. Ele transforma tudo em propósito. Você foi desenhado com intenção.
Cada aspecto da sua sensibilidade, cada traço da sua espiritualidade, cada reação do seu corpo carrega uma instrução. Quanto mais você se conhece, mais você entende o mapa da sua missão. As marcas que muitos tentaram esconder em você são, na verdade, os sinais do seu destino. Se você sente que essas marcas estão revelando o seu chamado, compartilhe nos comentários. Minhas marcas revelam meu propósito, e se quiser, conte qual delas você sente mais forte neste momento da sua vida. Sua partilha pode ser resposta para alguém que ainda está tentando entender o próprio caminho. Vivendo com as marcas, desafios e vitórias. Viver como escolhido, carregando essas marcas invisíveis, não é fácil. Há desafios únicos que você vai enfrentar, mas também há vitórias que só você pode experimentar. Um dos maiores desafios é a solidão. Nem todo mundo vai entender você. Nem todo mundo vai conseguir se relacionar com sua profundidade. Você vai passar por temporadas em que se sentirá incompreendido, isolado, diferente demais. Mas entenda, essa solidão não é punição, é preparação. É nesses momentos de isolamento que Deus fala mais claro com você. É no silêncio que Ele molda seu caráter. É na solidão que você aprende a depender completamente dEle. Outro desafio é a intensidade das batalhas. Os ataques contra você serão mais sofisticados, mais persistentes. O inimigo sabe que se conseguir te derrubar, ele impede que muitas outras vidas sejam impactadas através de você. Mas lembre-se, se os ataques são maiores, a proteção de Deus sobre você também é maior. Se as batalhas são mais intensas, é porque a vitória que te espera também é mais gloriosa. Cada guerra que você vence se transforma em testemunho que vai fortalecer outros. E tem as vitórias. As vitórias dos escolhidos são diferentes. Quando você consegue ajudar alguém a encontrar seu propósito, quando você vê uma vida sendo transformada através da sua obediência, quando você percebe que sua dor serviu para curar a dor de outro, essas são vitórias que nenhum troféu mundial pode proporcionar. Se você já teve uma dessas vitórias espirituais únicas na sua vida, se já viu Deus usar sua história para transformar a vida de alguém, compartilhe nos comentários. Deus já usou minha dor para curar outros, e conte resumidamente como foi. Esses testemunhos são preciosos e mostram o propósito por trás de cada batalha que enfrentamos. A responsabilidade de carregar as marcas. Com grandes marcas vem grandes responsabilidades. Quando você reconhece que é um escolhido que carrega essas marcas sagradas, você também assume o compromisso de viver à altura do que Deus colocou em você. Isso significa que você não pode mais viver de qualquer jeito. Não pode mais falar qualquer coisa, se comportar de qualquer forma, se relacionar com qualquer pessoa. As marcas que você carrega exigem consagração. Não é legalismo, é amor. É como se o próprio Espírito Santo colocasse limites sagrados no seu caminhar, protegendo você de tudo que pode contaminar ou diminuir o que Ele quer fazer através de você. Você vai perceber que certas coisas que antes não te incomodavam, agora te causam desconforto. Certas conversas que antes você participava agora te deixam inquieto. Certos ambientes que antes frequentava agora parecem pesados. E isso é o processo de santificação acontecendo. É Deus te separando cada vez mais para os propósitos dele. E quanto mais você se rende a esse processo, mais claras ficam suas marcas, mais forte fica sua identidade de escolhido. Abraçando sua identidade de escolhido. Se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram algo profundo no seu coração, é porque há algo dentro de você que reconhece essas marcas. Talvez você tenha passado a vida inteira se perguntando por que é tão diferente, por que suas batalhas são tão intensas, por que você sente coisas que outros não sentem. Agora você sabe, você não é esquisito, você não é problemático, você não está desequilibrado, você é um escolhido.
Você carrega marcas sagradas que foram impressas por Deus no seu ser antes mesmo do seu nascimento. Essas marcas, a cicatriz da guerra espiritual, o brilho profundo no olhar, a inquietação espiritual no corpo, são evidências vivas de que você foi separado para algo maior. Elas são sua identidade, sua assinatura celestial, seu passaporte para uma vida de propósito. Pare de tentar esconder o que Deus colocou em você. Pare de tentar se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Pare de se comparar com quem caminha em frequências diferentes. Abrace suas marcas. Aceite sua diferença. Celebre sua sensibilidade. Honre sua profundidade. O mundo não precisa de mais pessoas comuns. Ele precisa de escolhidos que tenham coragem de ser quem realmente são. Suas dores não foram em vão. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Suas batalhas não foram sem sentido. Tudo isso foi parte do processo de marcação divina. Tudo isso te preparou para algo que ainda está por vir. E se você sentiu esse chamado ardendo no seu coração, se você quer se aprofundar ainda mais na sua jornada como escolhido, eu te convido a conhecer o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, eu compartilho insights mais profundos sobre como viver plenamente sua identidade, como usar seus dons, como cumprir seu propósito. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se essa mensagem tocou seu coração, se você reconheceu suas próprias marcas nestas palavras, deixe nos comentários. Eu carrego as marcas. Eu sou um escolhido. Não é orgulho, não é prepotência, é reconhecimento profético da sua verdadeira identidade. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descobrir que suas diferenças são marcas sagradas, que sua sensibilidade é dom divino, que sua jornada difícil é preparação para algo glorioso. Aqui no canal Viagem ao Autoconhecimento, todos os dias, você encontra conteúdos que vão te ajudar nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Se inscreva agora, ative o sininho e venha caminhar conosco. Lembre-se, você não está sozinho, você não está esquecido, você não está perdido, você está sendo lapidado e no tempo certo, Deus vai te levantar e usar as marcas que hoje te causam inquietação para trazer cura e libertação para muitas vidas. Suas marcas são sagradas. Sua jornada tem propósito. Sua diferença é divina. Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando abundantemente sua caminhada.